Olá, sejam bem-vindos. Algumas semanas atrás eu participei de uma rodada de negócios do Sicredi com o apoio do Sebrae. E na oportunidade eu ouvi falar sobre o Comitê Mulher. Eu não podia deixar de trazer esse tema para o programa, afinal de contas o comitê apoia as mulheres e tem um trabalho social lindíssimo. Para essa conversa, eu recebo Giovana Oliveira. Ela é formada em Comunicação Social e Jornalismo, bacharel em Marketing, pós-graduada em Administração e Marketing, certificada pela FGV em Customer Experience e pela ISPM em Gestão de Marketing em Agronegócio. Assessora de Cooperativismo do Sicredi Campos Gerais e Grande Curitiba, Força dos Ventos e Vale do Ribeira, São Paulo e Paraná. 15 anos de experiência em gestão de marketing, com ênfase em aumento de share e estratégia em comunicação com foco no cliente. Giovana, seja bem-vinda ao programa. Fiquei super feliz de você ter aceitado o meu convite. Comenta um pouquinho sobre a sua carreira, como você chegou no Sicredi e vamos falar sobre o Comitê Mulher, que eu achei fantástico. Obrigada pelo convite. Então, deixa eu contar um pouquinho sobre a minha história. Eu fiz faculdade de jornalismo e aí com o tempo eu fui atuando nessa parte de marketing, né? Larguei um pouquinho do jornalismo. E aí eu brinco com a minha mãe, assim, minha mãe sempre conta uma história que desde pequenininha eu sempre me colocava em posições onde eu queria estar na liderança. Então eu sempre questionava por que não tinha mulher piloto na Fórmula 1. Então eu olhava o Senna correndo e eu sempre me questionava, né? Por que eu não tinha uma mulher piloto? E aí, dentro desse meu papel, né, então eu fui crescendo, me desenvolvendo como pessoa e eu sempre me coloquei em empresas, né, em atuações dentro de empresas, onde eu era líder e eu sempre era a única mulher. Então, as empresas por onde eu passei, então agora, antes de eu entrar no Sicredi, eu estava trabalhando com máquina agrícola, né, então sempre me colocando em posições de liderança e eu sempre era a única mulher na sala. Quando o Sicredi me trouxe a proposta para trabalhar com o Comitê Mulher, eu entendi que eu poderia fazer a diferença fazendo o caminho contrário. Ao invés de eu me colocar naquelas posições, né, sempre estando eu sozinha numa sala com vários homens líderes, eu entendi que eu poderia agora desenvolver mulheres e trazer mulheres para estarem junto comigo. Ou seja, então, agregar muito mais, né? Isso. Foi uma proposta de valor assim para minha vida, eu não pensei duas vezes, sem contar que o Sicredi é o Sicredi, né? O nome já diz tudo, né? Cooperativa incrível de trabalho, a gente já conhece há muitos anos, já conhecia há muito tempo antes de entrar. Meu irmão já fazia parte do Comitê Jovem. E aí, quando ele me contou como funcionava, antes de eu sonhar em trabalhar no Sicredi, me interessei e fui perguntar, né? Como é que funciona? E descobri o Comitê Mulher. Então, quando essa proposta veio, foi incrível para minha carreira, para minha vida, né? E para o meu posicionamento, para os valores que eu acredito mesmo, né? Desde lá de criança, né? Você traz já esse instinto, né? De a mulher estar em lugares que ela quer, né? Que é uma coisa que a gente ouve muito. E isso é super bacana. E aí você entrou no Sicredi e aí começou a atuar nesse mundo. Conta pra gente. Isso aí. Então eu trabalho com o Comitê Mulher, Comitê Jovem e o Empreenda. O Comitê Mulher a gente desenvolve associadas, convida elas para participar do comitê, que é dentro da nossa cooperativa. Cada agência tem a sua, tá? Então hoje acho que o Sicredi está com 68 agências. Recentemente fizemos a absorção da nossa cooperativa, da cooperativa Força dos Ventos, né? Então nós nos unimos a eles ali, né? Então a gente está com muita agência e cada agência tem o seu comitê. No mínimo 3 mulheres ali, a gente tem agências que tem 20 mulheres, tem agências que tem 25. A gente sempre traz essas meninas, né, e desenvolve elas. De que forma? Principalmente educação financeira, acho que é o primeiro passo, né? Isso é super importante. Toda mulher deveria ter uma educação financeira, toda pessoa, na verdade, né? Mas aqui falando, puxando para as mulheres. Porque eu acho que quando a gente fala da mulher, a gente percebe que a carência é um pouco maior nesse aspecto. E a importância, né? Até você estava comentando um pouco antes, até para a autonomia, né, da mulher, para a independência. Acho que é importante. Isso mesmo. A gente traz as mulheres, então, para dentro da nossa agência, da nossa cooperativa. A gente explica para elas que o Sicredi não é um banco, nós somos uma cooperativa de crédito. Então, qual que é a principal diferença, né? Dentro de um banco, a gente tem acionistas. Então, são acionistas que são os donos, né? Dentro do Sicredi isso não existe. Os donos são os associados. Então, nós não temos acionistas majoritários, nós dividimos todos os lucros, né? Os resultados são todos compartilhados dentro da cooperativa. As decisões são tomadas coletivamente, e isso é uma coisa que me encanta há muito tempo,
esse cooperativismo, né, essa parte de você olhar para a sociedade, ter sempre dois pinheiros, né, o social e o econômico trabalhando juntos, isso para mim é fundamental. Então, quando a gente traz esses dois olhares, né, então para a gente ter o financeiro, a gente precisa ter o social. O Sicredi tem 200 e poucas cidades onde só existe o Sicredi como instituição financeira. E aí todo mundo que me conhece vem e me pergunta, mas por que o Sicredi está lá numa região que não tem nenhum outro tipo de banco, não tem nada? E aí eu explico para eles que é a força da cooperação, né? Então a gente desenvolve a sociedade em volta, a gente dá um curso de educação financeira, a gente explica sobre cooperativismo, a gente devolve um pouquinho do que a gente recebe para a sociedade com os serviços sociais, que principalmente são do Comitê Mulher, né? Do Comitê Jovem. São super protagonistas e eu já conto um pouquinho mais sobre isso. E aí o Sicredi desenvolve aquela comunidade e a gente vê resultados incríveis. Então, para mim, assim, trabalhar no Sicredi, trazer esse olhar, né, para as pessoas que eu conheço, que não tinham ideia que o Sicredi era uma cooperativa, né, para mim já está resolvido, assim, já estou feliz da minha vida, assim, de explicar isso para eles. E além de explicar, você participar, né, de uma empresa, né, que traz e tem um cunho social muito grande, né? Esses dias eu estava numa palestra ouvindo a diferença, né, principal entre banco e cooperativa e eu achei muito bacana, porque a primeira frase que eu ouvi foi assim, o banco, o objetivo é lucro, e tá certo. A cooperativa, o objetivo é o social. Então aqui a gente já tem uma grande diferença, né? E aí você fazer parte de uma empresa que, além de ter, né, todo ali os teus valores lá iniciais, né, que tem esse olhar para a mulher, você também trabalhar numa empresa que tem um social. Então comenta pra gente assim, o Comitê Mulher, ele atua em projetos sociais. Também. É uma das nossas vertentes, né? Então, os comitês mulher, a gente tem o Comitê Jovem também dentro da cooperativa. Todas as agências têm Comitê Mulher, Comitê Jovem. O Comitê Jovem, assim, jovens, qual que é o critério para participar do Comitê Jovem? De 18 a 28 anos. De 18 a 28 anos. Isso. E tem que ser associado. Tem que ser associado. Na verdade, assim, a gente traz bastante pessoas, né, de fora também que não são associados e a gente explica para eles o que é o Sicredi. E é uma coisa que eu gosto muito de falar, é que quando você conhece o Sicredi, faz muito mais sentido estar aqui do que não estar. Né? Então, esse final de semana, uma amiga minha perguntou assim, mas se você não trabalhasse no Sicredi e você fosse abrir uma conta em qualquer outro banco? A primeira coisa que eu falei para ela foi, eu não abriria em outro sistema que não fosse uma cooperativa. Pelo social, por esse devolver para a sociedade, então a gente recebe muito, né? A cooperativa recebe muito e a gente devolve. Então a gente tem o fundo social dentro da cooperativa, onde 1% do valor do faturamento de cada agência é destinado para algum projeto social. Então, não é muito divulgado isso, mas eu gosto muito de enfatizar que a gente doa mais que o Criança Esperança. A gente devolve muito mais que o Criança Esperança. E eu acho super... E esse foi um dos pontos que me fez, assim, olhar e falar, poxa vida, vou levar para o programa, porque a gente tem muita gente em casa assistindo, né? Tem todas as pessoas que vêm através da Rede TV Paraná e vêm também através dos canais do YouTube, tanto da Rede TV Paraná quanto do Zeilo Oficial. Então, assim, até para chamar as pessoas, porque isso é importante. Às vezes tem jovens em casa ali que se enquadram no critério de participar do Comitê Jovem. É uma oportunidade de você fazer um bem para a sociedade, né? De você analisar projetos e trazer, né, esses projetos para o olhar do Sicredi, ter esse investimento, ter esse recurso para continuar com o projeto. Eu acho, isso é fantástico. É fantástico. Os comitês, eles foram criados há um tempo atrás, quando a diretoria olhou para os nossos números e entendeu que ou a gente forma pessoas para ter uma sucessão dentro da cooperativa, ou a gente não vai ter uma sucessão futura, né? Então a gente precisa formar essas pessoas para que essas pessoas elas sejam aptas a fazer uma administração dentro da cooperativa, dentro do nosso quadro social mesmo. Então por isso os comitês foram criados, já com o intuito. E daí me perguntam, né, por que não tem um comitê de homens, só para homens? Porque eles já vêm naturalmente. A gente precisa desenvolver jovens, a gente precisa desenvolver mulheres, a gente traz essas pessoas para dentro da cooperativa, a gente explica, a gente tem um programa dentro do Sicredi que chama Crescer, onde a gente fala sobre o cooperativismo, de que forma a gente atua, como o Sicredi surgiu. Quem pode participar desse programa Crescer? Qualquer pessoa, mas a gente foca em associados. Então o Sicredi ele tem muito isso de desenvolver os associados.
Então a gente chama essas pessoas para fazer uma educação financeira, a gente chama essas pessoas para fazer um crescer, a gente faz uma rodada de negócios para que fomente negócios entre os nossos associados, a gente faz rodada de negócios só para mulheres, só para jovens. Então a gente sempre foca nos associados, sempre traz essas pessoas aqui para dentro, né? Então, voltando um pouquinho ali, aquela parte que eu falei sobre os comitês, quando os comitês foram criados, eles foram criados com esse intuito. Tem pessoas que querem entrar dentro do quadro da cooperativa, do quadro gerencial. Então, a pessoa, ela entra como associada, ela vira um coordenador de núcleo, e o coordenador de núcleo, a cada 1.500 associados que temos, a gente tem uma voz, uma pessoa que representa o voto daquelas 1.500 pessoas. E essa pessoa é chamada de coordenador de núcleo. Então, essas pessoas elas são convidadas para participar das nossas assembleias, representando a agência da onde elas participam. E aí a gente toma essas decisões coletivas. Então, as assembleias elas funcionam assim. Depois disso, ela pode subir como conselheiro da cooperativa e futuramente um presidente. Mas a gente sabe que existem pessoas que não têm o interesse de entrar para o quadro social da cooperativa, não têm interesse em participar dessa parte. E elas participam apenas do Comitê Mulher ou do Comitê Jovem. Apenas, né? Como se fosse uma coisa pequena. E elas entram, atuam, fazem essa parte de desenvolvimento pessoal. Os comitês são autônomos, então as meninas fazem palestras sobre inteligência emocional. A gente tem 530 membros, então tem todos os perfis de lideranças que a gente pode imaginar dentro dos nossos comitês. A gente tem mulheres líderes que são psicólogas, engenheiras, arquitetas, dentistas, todos esses perfis. Essas mulheres, elas vêm para dentro do comitê e elas desenvolvem outras mulheres, trabalham juntas. Dentro do tema delas, cada uma divulga o seu tema e ajuda as demais a crescerem ou a se desenvolverem dentro daquele assunto. Exatamente. Dentro do próprio comitê. Isso. A gente faz rodadas de negócios, então os comitês, eles se organizam, as meninas me ligam, vamos fazer uma rodada de negócio aqui em Curitiba, vamos fazer uma rodada de negócio em Ponta Grossa, vamos fazer uma em casa. E aí a gente chama as meninas, né, abre as inscrições, então agora vai ter uma em Ponta Grossa para 250 mulheres, né, onde a gente uniu várias outras instituições de mulheres da cidade, chamamos essas mulheres para fazer a rodada, elas vão levar o que elas têm de negócio para fazer divulgação, né, então a gente vai montar no primeiro andar da nossa sede ali uma feira, como se fosse uma feira mesmo. Quem tiver produtos, aí leva o produto para fazer a propaganda e também para já vender. Isso mesmo. E quem atua com o serviço promove o seu serviço, fala sobre o seu serviço. A rodada de negócio ela é muito interessante. Então você é chamado, você chega lá, recebe um crachazinho, onde está o teu nome, onde você coloca a parte de trás ali já tem mesa 1, rodada 1. E aí, mesa 5, rodada 2. E aí você vai girando nas mesas. Então você senta numa mesa e conversa com 5 pessoas. E você apresenta o teu negócio para 5 pessoas durante 1 minuto e meio, 2, né? Você faz um pitch ali. Uhum. Na segunda rodada, você vai para outra mesa e você senta com outras 5, 6 pessoas. E você apresenta para as outras 5, 6 pessoas. Então, a rodada de negócio é networking puro, né? Você pega aquelas informações das pessoas, os contatos, você tem ali uma lista. É isso que eu ia comentar, né? Não são negócios que você vai fechar ali na hora, né? Talvez sim, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes são os contatos, é você conhecer a pessoa, é você entender o que ela faz, é você também passar o seu negócio e com isso você gerar, né, os contatos para lá na frente, talvez você fazer grandes negócios. Você lembra, né? Então, acho que você participou das nossas rodadas. Quantas pessoas você conheceu? A gente se conheceu nessa rodada, Sim, né? Então a gente trouxe essas informações ali. O número de pessoas que eu conheci ali aquele dia foi incrível, assim. Então, eu vi mulheres que palestram sobre educação financeira, mulheres que falam sobre marketing. Tanto que uma delas, a Juliana Camargo, a gente tem o Empreenda dentro do Sicredi, né? O Empreenda é um curso de desenvolvimento de micro e nano empreendedores. Então, a gente abre inscrições e aí você tá abrindo um negócio. Você não sabe nem por onde começar, você tá abrindo a tua conta, a gente desenvolve essas pessoas ali. Quanto serviço o Sicredi oferece para empreendedores, para empresários, para líderes? E precisa mais divulgação, né? Acho que isso a gente precisa começar a trazer mais isso, porque as pessoas precisam. Nós vamos pedir aqui um cafezinho, Giovana, para, né, animar um pouco mais a conversa. Pra você vai ser qual? Pode ser o expresso. Eu vou acompanhá-la. E qual acompanhamento? Língua de gato? Certo. Ou melhor. Língua de gato é o padrão, né? O carro-chefe. Ótimo.
Bom, então, voltando. Aí nós estamos falando aqui, né, de toda a parte da participação das mulheres e da importância das pessoas entenderem e vocês divulgarem mais esses serviços que o Sicredi tem, né, que através do comitê, além de também ajudar, né, entre as pessoas que participam, fazer as rodadas de negócio, vocês têm o retorno para o social. Comenta um pouco de como que são esses projetos que vocês apoiam, exemplos, né, do que você viu que foi bem bacana. Comenta um pouquinho pra gente, porque essa parte social é incrível, né? É incrível, as meninas são super engajadas, o Comitê Jovem também. Vou trazer um exemplo do Comitê Jovem, que acho que foi o mais relevante ultimamente, né? Nesse último mês, a Milena Parreira, que é a nossa associada, membro do Comitê Jovem, lá da agência da Jardim Carvalho, em Ponta Grossa, a Milena acabou recebendo um prêmio internacional representando o Sicredi, que é o iCup. A Milena trouxe diversos jovens para dentro do Sicredi. A Milena fez diversos projetos sociais. Ela arrecadou, junto com o comitê dela ali, caixas de bombom para entregar para os coletores de lixo. Ela fez cestinhas assim com chocolate para as crianças. Ela fez acho que uns 9 projetos. E ela mandou para o iCup, que é o iCup, ele é uma instituição que representa todas as cooperativas de crédito mundial. E o iCup, ele presenteia, ele premia todas as pessoas que enviam os projetos, e tem uma eleição, né? Os projetos, quem se destacou na apresentação dos projetos. Isso. E ele não é um projeto que você precisa de um investimento. O teu investimento é tempo. Então, aonde que a Milena gastou, né? O que ela gastou? Ela gastou tempo. Né? Então ela conseguiu engajar jovens, que já hoje a gente sabe que é um pouquinho mais difícil você amarrar, né? As pessoas estão muito trabalhando muito e sempre tem uma agenda muito atarefada, e ela conseguiu amarrar esses jovens e trazê-los junto e fazer essas ações sociais, arrecadou um monte de chocolate, fez várias ações, e ela foi premiada internacionalmente. Olha que ela maravilha. foi junto com a nossa diretoria, recebeu o prêmio. Isso é bacana, né? Porque os jovens hoje, eles procuram muito essa questão do propósito, né? Uma coisa que acho que todos, né, têm que ter um propósito naquilo que fazem, na sua atividade, mas principalmente essa nova geração, eles buscam muito, né? O principal valor deles tá voltado para essa questão do social, do por que eu estou fazendo isso, né? Para que eu estou aqui? Então, é bacana porque eles se engajam bastante mesmo nesse processo. Isso. E o Comitê Mulher, ele tá sempre muito... As meninas estão sempre muito... Elas têm muita autonomia para essa realização desse projeto, né? Então, elas sempre fazem essa parte de desenvolvimento social, onde elas se envolvem com as instituições de caridade, elas sempre estão fazendo doação, elas sempre estão organizando alguma ação, né? Esses dias as meninas fizeram sopa. Então a gente tem a Nádia, que é a nossa coordenadora regional, a vice-coordenadora regional, ela é cozinheira, e aí ela falou, não pode deixar, vamos reunir aqui, e elas foram atrás de batata, de carne, conseguiram bastante insumos, e elas fizeram sopa e fizeram toda a venda, e o dinheiro que elas arrecadaram, elas doaram para uma instituição que cuida de crianças, né, carentes ali na região de Ponta Grossa também. Como é que são selecionados os projetos que vão receber essas verbas? Como que funciona essa análise? Que nem, por exemplo, elas arrecadaram um recurso e aí ajudaram essa creche, essa instituição. Como que funciona a escolha de para onde eu vou, qual instituição que eu vou ajudar? São as próprias mulheres do comitê que trazem? É o próprio comitê. Então as meninas têm total autonomia dentro do Sicredi. Os comitês, eles se organizam da forma como eles acham que é ideal para a sociedade ali. O que a gente pede? Nós vamos te dar a formação, nós vamos te dar a educação financeira, nós vamos dar um lugar para você fazer a reunião, a gente vai organizar tudo, a gente pede para que você devolva um pouquinho para a sociedade com essas ações sociais que elas fazem, né? Então a gente sempre pede para que as meninas se organizem. Então a gente tem grupos que elas produzem fralda para fazer a doação, fralda para geriátrica, e aí elas doam para alguma instituição, mas a autonomia é total delas, assim, os comitês, eles conseguem se movimentar muito bem. Elas vão discutindo e definindo o que pode fazer, com um olhar talvez ali, né, para a própria sociedade, para o próprio local onde elas estão, identificam, né, a necessidade e trazem para o comitê, discutem e aí aplicam, voltam com essa ação social, é um pouco assim que funciona. É isso, e elas fazem as reuniões, se organizam. Então a gente tem hoje, acho que das 68 agências, a gente deve ter 55 comitês formados já, porque algumas agências são novas, né, então acabaram de inaugurar.
E aí a gente não conseguiu formar ainda, porque tem agência que está ainda na agência móvel, né? Que é um container onde a gente leva para as cidades. As agências Tá angariando ainda cliente Isso. ou associado. Isso, e elas vão inaugurar em janeiro. Então a gente tem algumas agências que inauguraram, a gente não conseguiu ali ainda, né? Mas assim que a gente tiver a loja física, né? A parte da agência física, a gente vai até lá e vai organizar essa parte. É muito tranquilo pra gente trazer mulheres pra dentro do Sicredi, porque quando você entende o propósito, vai embora. As meninas super se organizam, assim. Aqui em Curitiba, as meninas se unem, um comitê com outro comitê. Não só aqui, né? Mas aqui eu vejo que é um pouco mais ativo, né? As meninas juntam um comitê com outro comitê e fazem ação, e uma faz isso e outra faz aquilo. E quando você vê, já tem uma ação linda, né? Organizada em alguma instituição de caridade. E aí elas fazem caminhada. Então a gente teve desde palestra até dia de aula de dança para comunidades, a gente fez doação, a gente fez aula de inteligência emocional, a gente fez palestras com psicólogas, falando um pouquinho com médicos. Então, assim, são inúmeras ações. E aí parte tudo dos comitês. E dessas ações, assim, tanto associados participam, como também pode ser outras pessoas participar dessas palestras, desses movimentos. Pode. A gente sempre abre para que outras pessoas também participem. A gente precisa que a sociedade, que a comunidade, né, o desenvolvimento local, ele participe, né, que as pessoas entendam e participem dessas ações, né. E eu acho muito difícil que uma pessoa entenda o que é o Sicredi, como ele atua e de que forma ele atua e não queira fazer parte. Acho bem difícil, assim. É porque não tem como, né? Você se encanta. Assim, quando a gente entende a forma como atua e todas essas ações que vocês fazem, acaba encantando, né? Quando eu ouvi aquele dia você comentando do Comitê Mulher, eu mesma pensei, falei, poxa vida, eu quero fazer parte do comitê, né? Porque é incrível você entender que essas mulheres se unem e são todas ali, né, mulheres, na grande maioria, empreendedoras, mas você comentou também que tem mulheres que são mulheres que não têm uma empresa, que não que trabalham em casa, né? Mas acabam aí trazendo ali o seu esforço, o seu tempo, a sua dedicação para poder retribuir. É um pouco disso, né? Comenta um pouco, porque você falou isso, eu achei lindo. Eu falei, poxa vida, não é só a mulher que tem uma renda, que tem um trabalho, mas também doar o tempo, né? E o serviço é algo que a gente tem que também admirar bastante. Hoje a gente tem em torno de 540 mulheres dentro do nosso comitê, em todas as agências, né? E essas mulheres têm todos os perfis de liderança diferentes. Então a gente tem mulheres que são super empresárias, mulheres que já estão há muitos anos no mercado, mulheres que são palestrantes, a gente tem donas de casa, a gente tem mulheres que atuam como CLT, a gente tem todos os perfis de mulheres. Elas trabalham sempre coletivamente, então cada uma doa o seu tempo da forma como pode, né? Então a gente entende que existem mulheres que não conseguem estar presentes o tempo inteiro, mas são mulheres que estão lá no WhatsApp, já resolvi aqui, já mandei mensagem para não sei quem, já deu certo, né? Então a gente tem vários perfis de mulheres e a gente sempre puxa, né? O que eu sempre falo para as meninas? Educação financeira é básico para qualquer pessoa. Então seja você uma super empresária, uma pequena empresária, uma pessoa que é dona de casa, todo mundo precisa de educação financeira. Como eu comentava com você na minha época, quando eu era mais nova, a gente não teve essa educação, né? Não. Então eu sempre procuro trazer para o pessoal ali. Hoje ainda é bem incipiente a questão da educação financeira, né? Acho que a gente precisa ressaltar isso. Né? Isso. Então, assim, uma coisa que eu sempre digo, aproveitem as possibilidades que o Sicredi dá, de você dar uma educação financeira dentro da tua empresa. Então, a gente tem a Bárbara, que é a nossa assessora dos programas financeiros. Ela vai até a empresa dos associados, ela faz educação financeira tanto para a parte de gestão quanto para a parte de colaboradores, no geral. Os projetos são incríveis. Já aproveitando, deixa eu falar da Fran também, que é a nossa assessora. A Fran faz a parte de educação direto nas escolas. Então, a gente faz formação de professores, a gente tem cooperativas escolares, toda essa parte educacional, assim. Então, os projetos são incríveis. A gente tem uma parceria incrível com a Turma da Mônica.
Olha só. Com videozinhos, até quem quiser, quem estiver em casa e quiser procurar, falar um pouquinho sobre educação financeira com os filhos, procura lá, Sicredi Turma da Mônica no YouTube. E aí a gente tem de uma forma super lúdica. A Magali quer comprar um sorvete. Que aprende, né? Que aprende. E aí você comentou também, né? Vocês oferecem até para os funcionários. Eu vou reforçar aqui, porque às vezes dentro das empresas, os funcionários, eles precisam também dessa educação financeira, porque às vezes quando a pessoa tem alguma questão, algum problema, isso reflete na forma como ele trabalha. Sim. Né? E aí, se o funcionário ele está bem, ele acaba também trabalhando melhor. Então, você vê um assunto puxa o outro, e eu acho que a parte da educação financeira realmente é algo bem relevante. Giovana, a gente está chegando ao final do programa, né? Eu queria que você, assim, tem tanta coisa que o Sicredi faz, né? Eu acho que passa um recado para as pessoas que estão em casa, né? Daquilo que é mais relevante que você entende. Acho que você começou aqui falando de gestão financeira, do Comitê Mulher, da parte de ser independente. O que você falaria para as mulheres, né, que estão em casa, ou até mesmo para os empreendedores que estão em casa nos assistindo, né, vendo o programa, sobre como, né, qual que seria a tua mensagem aqui para essas pessoas do ponto de vista do Sicredi? Então, pessoal, eu acho que primeiro acompanhe o Sicredi nas redes sociais, Sicredi Campos Gerais, Grande Curitiba. Acho que ali vocês vão conseguir entender um pouquinho do que o Sicredi faz, como faz, quem são as pessoas que estão envolvidas nos nossos projetos. Entendam ali que a gente também coloca um pouquinho da nossa comunicação, da nossa rotina diária, né? A gente vai falar também um pouquinho sobre o Comitê Mulher ali, sobre o Comitê Jovem. A gente traz toda essa parte de educação financeira. As entregas do Fundo Social que a gente faz também nas instituições. Então, o meu convite é para que acompanhem as nossas redes sociais, entrem em contato, chamem todo mundo, né? Mulheres e jovens, né? Todo mundo é super bem-vindo, mas mulheres para entrar no comitê, o jovem para entrar no comitê também. Então, convido vocês para conhecerem um pouquinho do Sicredi, para trazerem um pouquinho. Entendo que o Sicredi não é banco, é cooperativa, e a cooperativa é sempre focada nessa parte social mesmo, tá? Bom, Giovana, eu agradeço. Eu preciso terminar o programa, né, pessoal? E assim, cooperativa vem de cooperar, né? E eu acho que é super importante cooperarmos uns com os outros. Eu fico por aqui, espero vocês na próxima semana. Um beijo, tchau!